noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Prazer estar aqui mais uma vez neste horário de 19 às 20 horas pela TV Cidade Verde, um programa Boa Noite, Elias Neto. Olha, a gente, como eu disse, as coisas estão muito mudadas, né? Tivemos aí, estamos com frio e chuva em pleno mês de junho, está tudo bastante adiantado, né? Inclusive a florada do IP veio bastante adiantada, que normalmente ela ocorre lá em agosto ou setembro, né? Mas este ano ela já ocorreu. Espero que ela tenha pelo menos 2 floradas, né, nesse ano, para trazer mais vida nas nossas cidades, nas nossas ruas. E hoje eu quero mandar um abraço para você também, que nos acompanha no YouTube e que nos acompanha no Facebook da TV Cidade Verde. Vamos já colocar aí a imagem, a foto da nossa entrevistada de hoje. A entrevistada de hoje é cantora, compositora, instrumentista e produtora musical, com formação pela UFMT, a Universidade Federal de Mato Grosso, e especializações em cantoterapia. É mestranda em antropologia social, unindo arte e academia. Além da trajetória solo, atua ativamente com orquestras e grupos locais, sempre levando a cultura de Mato Grosso para além das fronteiras. Por isso a gente diz com todo prazer, boa noite, Estela Seregati. Boa noite, querido Elias. Tudo bem? Nossa, presente, uma honra estar aqui nesse programa novamente, segunda vez, né? Opa, que bom. Estou aqui. Exatamente. E também saudar aí todos os telespectadores, né? As pessoas todas que acompanham o programa, tanto pela TV quanto pelos canais midiáticos, né, de YouTube. Uma honra, um presente estar aqui. Legal. Eu sou apaixonado pelo seu visual, pelo seu jeito de vestir, esse cabelo, né? É verdade. Essa coisa da identidade é algo muito particular de cada indivíduo. Cada mesmo, indivíduo, né? Uhum. A maquiagem. Essa marca assim, debaixo dos olhos aí, como é que é o nome que se dá isso aí? Isso daqui é um delineado, né? Eu faço com um delineador colorido. E hoje eu estou vestindo, vou mudando as cores. Hoje eu estou usando a cor vermelha e a cor verde, em homenagem à Palestina Livre. Maravilha. Nossa, é sempre uma identidade, né? É um visual bastante forte, eu acho legal. E hoje eu estou percebendo aqui que você trouxe quase que uma orquestra com você, né? Você tem um violão, mas ali tem um instrumento que eu não conheço. Que instrumento que é esse que você trouxe para nós? Então, eu tô falando, cada vez que a gente vem trazendo coisas diferentes, né, Elias? Eu vou... Pega ele lá para nós, que ele não está enquadrado. Esse daqui é o nosso, a guitarra viajeira. Viajeira. A guitarra viajeira, ou viajeira, né? Que é um instrumento típico dessa região andina, dessa região dos países latinos. E eu trouxe ela de La Paz, da Bolívia. Depois eu vou contar a história para vocês, né? Dessa canção que eu vou fazer com ela daqui a pouquinho. É um instrumento que ele tem um timbre muito peculiar, apesar da mesma afinação do violão. Eu falei para ele, não tem uma orquestra, mas a gente vai trazendo, cada vez a gente vai trazendo novidades, né, Elias? Essa coisa dos timbres, do colorido do instrumento, faz parte da minha pesquisa como musicista. Me encanta muito essa pesquisa de músicas do mundo, né? Então, da gente se aliar também a outros territórios, outros países, entender um pouquinho dessa cultura, como é que ela se faz musicalmente. Então, eu também não conhecia guitarra viajeira e em 2023 eu fui para La Paz, uma ação pela Embaixada do Brasil, em parceria com o Sebrae, e fui representando Mato Grosso, representando o Brasil. E eu conheci a guitarra viajeira, fiquei apaixonada e trouxe como uma lembrança, né, desse país que me recebeu muito bem, né, a Bolívia. Esse nome dessa guitarra é porque as pessoas lá colocam nas costas e vai viajar. Uma guitarra que como ela cumpre essa função de instrumento dos povos nômades, né? La Paz é um lugar onde tem muitos povos indígenas, inclusive, né? Então a gente
É um dos instrumentos que é tocado pelos nativos lá também. Sim. E ela é muito bonita, né? Ela é muito bonita, ela tem esse visual diferentão, né? Assim, não é aquela caixa acústica grande do violão, mais arredondado, né? É diferente do violão que a gente já está acostumado, olha, se a gente comparar um com o outro, exatamente, né? Então, o violão ele é um pouco mais arredondado, a caixa acústica dele é mais grossa, dela é mais fininha. Isso também interfere no volume do instrumento, né? Assim, o som dela é um pouquinho mais baixo. Sim. Agora, de timbre, de som, ela tem um som misturado. Sabe a viola de arco, essa viola caipira? Sim. É meio que um híbrido, né? Uma mistura entre viola caipira e violão de aço, né? Porque a corda é de aço, não é de nylon. Já que estamos falando sobre essa viola, vamos já tocar e cantar. Vamos lá. Guitarra Viajeira, vamos tocar então essa música que eu compus na guitarra Viajeira, e eu queria já começar tocando, sabe, Elias? Sim. Mas antes de tocar, eu só vou dizer que essa música que eu vou fazer agora, ela se chama Memória Ancestral e ela é uma parceria com a minha mãe e ela se manifestou de uma forma muito especial. Ela se manifestou através de um sonho. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês. Então, Memória Ancestral, parceria minha com Simone Seregadi, que é minha mãe. Muito bom. Vamos lá. Onde segredos se escondem, onde o azul é mais azul, cheiro de marto e de fonte, longe de tudo que é lá onde amores desaguam, velhas mãos se entrelaçam a terra, pequena terra de laços, cheios de desafios, como das águas dos rios, dos rios. Que correm com seus encantos, cujos segredos são tantos, com meandros e desvios. Foi lá que nasceu essa história que guardo bem fundo na memória ancestral. Na memória ancestral. Maravilha! Olha, a letra é profunda, assim, mexe com... As suas letras, né, são assim, muito fortes. Eu disse uma vez que você esteve aqui, e você lembra muito aquela profundeza da Mercedes Sosa. Sim, eu amo Mercedes. Muito legal. E essa música, ela foi pensada para essa guitarra. Assim, as músicas, as minhas composições, elas surgem de uma forma muito despretensiosa, muito lúdica na vida, no sentido de que elas que vão me dizendo que elas precisam vir, né? Assim, então, os atravessamentos do que eu vivo movem a expressão musical, né, sobre algo. Então, eu estava na Bolívia, em La Paz, quando a minha mãe teve um sonho comigo, e eu tenho uma ligação espiritual muito forte com a minha mãe, e
ela me disse que ela me via embaixo de uma árvore, tocando um instrumento com uma melodia mais lenta, e que ela acordou desse sonho e o sonho trouxe essa letra para ela. Então essa letra é da minha mãe, da Simone, e logo que ela acordou desse sonho, ela me escreveu essa letra e me mandou de presente. Maravilha. E depois eu musiquei essa letra. Eu estava em La Paz, na Bolívia, né, com a guitarra viajeira, então acabou surgindo a guitarra viajeira. E eu tenho muito carinho por essa letra, porque ela está falando de um lugar longe de tudo que é full, e full no sentido de cheio e ao mesmo tempo de tolo, de tudo que causa transtorno na vida, de tudo que é efêmero, passageiro e superficial, né? De tudo que nos engole na vida e que a gente se deixa levar nas nossas correrias. Então, essa música com a minha mãe me faz lembrar da importância da singeleza, da miudeza, da delicadeza do que é vivo, né? E que nos mantém, que me mantém, né? Sim. Especificamente conectada com o meu legado de seguir cantando, porque em meio a tudo isso que a gente vive, de todos os transtornos e de guerra e de violência e de tanta doença da humanidade, poder cantar a vida com o impacto que ela precisa, tanto enaltecer o que há de bom, quanto fazer as críticas necessárias politicamente, me posicionar com o que eu acho que está errado, isso faz parte da minha caminhada. Então, ao mesmo tempo, onde segredos se escondem, onde azul é mais azul, cheiro de mato e de fonte, longe de tudo que é full. Quando ela diz isso, o cheiro de mato e de fonte é o ventre da minha própria mãe. Sim. É o que me conecta com a minha ancestralidade. Então, nesse momento, parindo um sexto filho, que é o álbum Do Rio para o Mar. Sim. Meu sexto álbum, esse álbum que nasce com uma chancela nacional, né? Assim, um reconhecimento de um edital, de uma esfera incrível, que é a Funarte, né? Que desempenha um papel crucial para a cultura brasileira. Então, ser uma artista apoiada pela Funarte também para a realização desse álbum e trazer uma música como essa, que fala da reconexão com a ancestralidade. E a minha ancestralidade é o quê? É a própria Cuiabá, é a própria Mato Grosso. Perfeitamente. Né? Porque o ventre da mãe está aqui me dizendo, me lembrando que a minha bisavó, que a minha tataravó são cuiabanas. E para eu não esquecer dessas memórias que me conectam com o que realmente importa na vida. Muito bom. E vamos então falar aqui, Funarte e Ministério da Cultura apresentam Do Rio para o Mar, Estela Seregati. Gostou da vinheta? Amei! Ai, amei! Eu quero essa vinheta! Participações especiais, Pachana, Nathalie Sena. É Nathalie? Isso, Nathalie Sena. Joana Seregati, sua filha, né? Exatamente. E Cris Chaves. A Cris Chaves é o Christopher Chaves. Sim. Ele tem um trabalho incrível, né? Também é cantautor aqui da terra, compositor, instrumentista. Sim. Show do novo álbum, 29 de junho, às 19 horas, no Teatro da UFMT. Entrada gratuita, ingressos via Simpla. Então a pessoa tem que entrar lá e sacar o ingresso. Isso, Elias. Gente, eu tô até feliz de falar aí, pessoal. Os ingressos já estão esgotando, que é uma coisa boa, né? Nós temos 500 lugares lá no Teatro da UFMT. E os ingressos são gratuitos, mas a gente está fazendo a distribuição, a reserva desses ingressos gratuitos pelo Simpla para controle, né? Para a gente poder saber quem que vai mesmo, né? Fazer essa organização, a produção. Então, tá cuidando disso com muito carinho, né? Até agradecer aqui especialmente a Aline Veloso, que está comigo nessa produção artística. Gratidão, Aline. Então, assim, já aproveitar, porque para o pessoal entrar no Simpla, entra na minha página no Instagram, que é Estela Seregati, com E. Seregati, Estela normal, E-S-T-L-A, Seregati com Estela. C, Estela. Seregati com C-E-R-E-G-A-T-T-I. Já me segue no Instagram, se você ainda não me segue, né? Aproveita para seguir nas páginas oficiais. E dentro do meu Instagram tem um link da bio, né? O Linktree, que leva o meu site, inclusive. E tem dentro desse link o Simpla. Clica no Simpla e já faz essa reserva de ingressos. Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o... Tá vendo?
Tá vendo esse QR Code aqui, né? Isso. Você vai lá no QR Code, aponta a câmera aí e pronto, e você já começa a navegar para participar desse show. Mas aí tem um detalhe, né? Esse material, esse seu álbum, já está disponível para o público desde o dia 20, se não me engano. Isso, Elias, exatamente. Bom dizer, porque o pessoal às vezes assim não conhece meu trabalho ainda. E mesmo quem já acompanha, eu tenho um público bacana aqui em Cuiabá, às vezes a pessoa não está sabendo. Então, esse álbum Do Rio para o Mar está disponível em todas as plataformas musicais. Então, ele está no YouTube, está no Spotify, está no Deezer, está no iTunes, aí você escolhe. Inclusive, lá no meu link do perfil também, do Instagram, também tem o link do álbum. Vocês acessam por lá. Mas se você digitar Do Rio para o Mar, você já vai achar em todas as plataformas. É bom porque aí vocês já vão escutando as músicas e se preparam para o show de domingo, né, gente? Show no domingo, dia 29. Que maravilha. E por que você traz esse título, Do Rio para o Mar? Por que eu trago esse nome? Eu gosto de contar essa história, né? Porque eu tenho essa relação com os elementos da natureza e está muito presente nos meus trabalhos. E esse é o meu 6º álbum. Eu tenho 2 álbuns lançados com o grupo Monofoliar, que foi Monofoliar e Simbiose. Depois eu comecei a gestar os meus álbuns solos. E o primeiro deles trazia o elemento ar, né? Que é o álbum Ar, foi lançado em 2017. Depois eu lancei 2 álbuns em 2022 com o elemento da terra. Então, um Terra Força Mulher e o outro Cacique, em homenagem à Cacica Chavante, considerada a primeira cacica brasileira. Então, músicas em homenagem a ela e o povo chavante. O álbum se chama Cacica. Então, Terra Força Mulher em Cacica em 2022. E esse álbum começou a ser gestado de uma forma despretensiosa, natural, ao encontro de tudo que eu ia vivendo na minha vida. As músicas, a presença da água, não que ela não existisse antes, né? Mas ela começou a protagonizar a minha vida nas minhas composições. Sim. Então, nesse enlace, né, eu percebi, poxa, eu acho que temos um álbum com a temática da água vindo. E eu gosto de contar essa história que eu vou contar agora, Elias, porque é a história que traz o nome do álbum, né? Você me pergunta, por que esse nome Do Rio para o Mar? Do Rio para o Mar é uma canção em parceria com a minha filha, Joana. Joana, que tem hoje 9 anos de idade. E na época que essa música surgiu, a Joana tinha 7. E o sonho da Joana era conhecer o mar. Né? Ela é um serzinho das águas, ama rio, nasceu na água, parto natural, então tem essa conexão também. E em 2023, nós pudemos realizar o sonho da Joana, né, com o aniversário dela de 7 anos, e fomos para Salvador, eu e ela, uma viagem inesquecível. E diante desse mar gigantesco, né, assim, que é Salvador, ficamos assim emocionadas, né? Eu não me esqueço assim dos olhinhos dela, né? Emocionados, marejados. E depois eu fui quando a gente foi pro hotel, eu comecei a cantarolar essa conexão que a água traz, assim, porque essa imensidão de vida, e cada um tem a sua crença, eu respeito muito o caminho de cada um. Eu acredito muito na espiritualidade, como ela se manifesta de formas diversas, né? Então, tem uma conexão também com esses seres das águas, né? E saudando, inclusive, Iemanjá, Odoiá, Rainha do Mar. Me conectei com essa energia, com essa vibração. E ao hotel comecei a cantarolar essa melodia, essa início dessa letra, tomando banho. E a Joana estava do lado de fora e começou a cantarolar outra coisa. Aí eu saí e falei, mas o que você tá cantando? Ela, não sei, tô cantando uma coisa aqui. E era simplesmente a continuidade do que eu tava cantando lá. Eu peguei na hora o celular, às vezes eu consigo fazer isso, outras vezes a gente não capta esse momento, que depois ele se esvai e fica na memória, né? E eu registrei. E toda a segunda parte da música é a letra da Joana. A primeira parte é minha, a segunda parte é a letra dela. Então surgiu Do Rio para o Mar, que era
Que essa água vem do rio para o mar, que é dessa região de rio, apesar de aqui já ter sido mar, Sim. né? Há milhares de anos atrás. Então, esse álbum ele fala sobre essas andanças, né, da água, que é o sentimento. A água, para mim, está no âmbito da respiração, do sentimento, do encontro com o outro, das parcerias. Esse álbum é um álbum cheio de parcerias, Sim. cheio de presença feminina. A água também está ligada ao sagrado feminino, Sim. né? Então, a presença da minha filha, a presença da minha mãe, a presença da minha companheira, da Ná. Enfim, essas mulheres, né? E aí, essas parcerias todas que surgem, desaguando nesse caminhar da trajetória artística. E a água embalando as reflexões sobre a vida, sobre o mundo. E essa música é no violão? Essa música é no violão. Tá. Você já falou a beça dessa música, eu quero ouvir, né? Essa música é no violão. Ela surge... Eu não trouxe violão de aço, geralmente eu toco ela no violão de aço, porque cada coisa é uma minúcia. Esse daqui é de nylon. Mas ela funciona também no nylon. Sim. E tem um arranjo bem bonito. Se vocês escutarem nas plataformas, digitarem do rio para o mar. Esse é nylon? Esse é nylon. Eu não saberia identificar o aço aqui, por nylon. exemplo, as 3 primeiras cordas nylon. Daqui de baixo... Ah. Fica mais fácil de perceber por aqui, ó, tá vendo? Que elas são meio transparentezinhas. Geralmente a gente tem dessa cor mais transparente ou tem a mais... tem uma que é pretinha também. E essa daqui de cima, ela é revestida, ela é um pouquinho mais grossa. Ela é revestida de aço. Com aço, né? Mas ela tem uma camada mais suave. Porque ele traz uma sonoridade um pouco mais macia para esse timbre, né? Entendi. O aço, ele é um pouco mais penetrante. Da próxima vez eu vou trazer o aço. É porque não ia dar para trazer tudo de uma vez. Que bom que a gente pode... Tomara que a gente possa se encontrar muitas vezes. Que cada vez eu vou trazer... Vamos nos encontrar, sim, claro. Instrumentos novos, né? Então, do rio para o mar? Do rio para o mar. Rio para o mar. Água vem do rio para o mar, vem desaguar aqui, vem nas bênçãos de Oxalá e Iemanjá pra me despir. Vem do rio para o mar, vem desaguar aqui. Vem nas bênçãos de Oxalá e Iemanjá pra me despir. Lá vem Oxum, ó Pará, de tarde, de manhã. Vem benzida pelo céu, pela terra, pelo fogo, pelo ar, pela água que revela. Vem Oxum, ó Pará, pela água que revela. Vem Oxum, ó Pará. Olhos d'água de Conceição Evaristo. Rio, música de Krenak e futuro ancestral. Ser o próprio rio, quando rio ou quando choro, desenhando espaços na correnteza da vida, na política ou na oração. Água, feita epifania da natureza de Manuel de Barros. Pranto sobre a desigualdade, os olhos da filha quando escorrem de emoção. Ser nascente, certeira, que brota bem dentro da gente e encontra com rios de outras gentes pra desaguar na amplidão do mar sob a saudação de Odoiá. Demais, gente. Muito bom, muito bom. Lindo. E como é que vai ser a participação da Pachana, da Nathalie, da Sena, no show? Isso, então, elas participam, né, dessas músicas. Sertão Cuiabá, por exemplo, é uma parceria com a Nathalie Sena, que é minha companheira. Ela é historiadora, ela é artista, é atriz também. E foi a nossa primeira parceria. Isso surgiu... Estávamos
em Chapada e tecendo uma reflexão sobre ir e voltar. E ela não é cuiabana, ela é de Sergipe, né? Ela é de Aracaju. E ela estava falando sobre como ela, nesse momento da vida dela, depois de bastante tempo morando em Cuiabá, é pau rodado, não tem... Como que ela já se sente praticamente uma cuiabana, né? Como é esse sentimento de sertão Cuiabá? Então, essa música, ela se chama Sertão Cuiabá, que traz essa ambiguidade do significado dessa letra, né? Sobre sertão, que é um lugar longe do mar, e ao mesmo tempo sertão, na intensidade de ser muito Cuiabá, né? E ao mesmo tempo, quando a gente estava escrevendo, eu fiquei pensando como cuiabana e como eu tenho transitado, como a música tem me permitido transitar, levar a minha arte para outros lugares, no Brasil, fora daqui também, como que tem sido importante representar Mato Grosso e ao mesmo tempo que eu transito, como eu tenho uma enorme vontade de voltar. Então, assim, apesar dessa vontade e dessa gratidão de poder transitar, é muito bom poder estar em Cuiabá. Muito bom. É muito bom poder ter um lar, um lugar para ir e para voltar. Que legal, né? Você tem uma potência muito grande quando canta. E você traz eu posso dizer que você traz uma certa latinidade. Sim, pode dizer, eu acho que sim, porque também é parte da família da minha mãe, também é de Mato Grosso do Sul, antes era tudo Mato Grosso, né? Então, parte da família da minha mãe é de Corumbá. A minha mãe nasceu em Corumbá, né? A minha avó é cuiabana, minha bisavó é cuiabana, mas a minha mãe nasceu em Corumbá. E ela cresceu ali nessa fronteira com Bolívia, então eu fui acostumada desde pequena a escutar minha família cantando em Guarani. Então, meus tios, né, músicos, então essa roda de canto, para mim é muito familiar. Minha avó sempre me embalou na rede cantando, né? E essa relação, então, com a fronteira, para mim é muito viva, né? Eu sempre escutei bastante. Então, eu acho que isso, com certeza, traz essa influência. Eu já ouvi as pessoas chamando os cantores, os compositores que trabalham com a viola, essa coisa, de cancioneiros. Sim. Você seria uma cancioneira? Pode-se dizer que sim. Eu acho que sim, é uma possibilidade. E Corumbá. Corumbá, acho que é uma das cidades, hoje, em Mato Grosso do Sul, que mais se identifica com este Mato Grosso, né? Com Cáceres, com Cuiabá, né? Por causa do rio. Ela é uma cidade fronteiriça, né? Isso. E tem um rio que é o Rio Paraguai. Exatamente. Que faz essa união, não é mesmo? Que faz essa união. É importantíssimo, né? Corumbá, até hoje, né? Esse porto funciona, né? E fez uma conexão importantíssima, né? Entre toda essa carga, né, que vinha de outros países também, de fora e dentro também, né? Para Mato Grosso como um todo, né? Para Mato Grosso como um todo. Perfeitamente, exatamente. E como é que é? Você está fazendo mestrado? Estou fazendo mestrado, Elias. E a sua pesquisa, sem dúvida nenhuma, está na música. A pesquisa na música e eu resolvi estudar o canto das mulheres indígenas da nossa terra, porque me conecto muito com os povos originários e está muito presente nos meus outros álbuns, inclusive. E tem uma relação espiritual e ancestral, né? Por parte da família da minha mãe. Então, eu não tenho como fugir disso, assim, é um tema que me toma, assim, sabe? Então, eu sempre caminho como uma aliada, né, às causas indígenas. Apesar de ser uma mulher branca, viver na cidade e tudo isso, me sinto tocada e me sinto chamada a trazer isso nas minhas canções. Inclusive, tenho parcerias com povos indígenas, como a Márcia Cambeba, por exemplo, que é uma indígena ativista, poeta, escritora do Pará e tal. Então, nesse momento, quando entrei para a antropologia social, foi uma escolha
acho que muito assertivo, né? Eu tô amando, inclusive, o mestrado, salve aí meus professores do programa do PP Gás, pela UFMT. Me senti muito chamada a trazer a pesquisa sobre os cantos das mulheres, porque me veio uma oportunidade, né? Antes mesmo de eu resolver fazer um mestrado, né? Eu fui convidada pela Isabel Talcani, que é uma líder indígena Bacairi, daqui do povo Bacairi. Irmã da Darlene Talcani. Irmã do Vitor Talcani. Isso. Pessoal maravilhoso que eu amo de paixão, assim. Então, Isabel tem um projeto dela com as mulheres Bacairi, que é um projeto incrível que se chama Căremu, o canto ancestral das mulheres Bacairi. E nesse projeto da Isabel, ela trouxe para mim a oportunidade de fazer essa produção musical do primeiro álbum de canções das mulheres Bacairi. E antes mesmo de eu entrar para o mestrado, então, surge esse convite. Eu fiquei muito feliz, honrada de poder contribuir, de me somar, né, nesse trabalho. Tem o André Magalhães, que também está junto comigo nessa produção, que é quem produz meus álbuns também. Sim. Ele é de São Paulo, ele tem um trabalho muito entrelaçado com os povos originários, não só com os povos indígenas, mas com nações várias de quilombos e povos tradicionais, ribeirinhos. E nesse momento que a Isabel me convida, eu já aceitei esse convite. A gente começou a mover tudo para fazer acontecer o projeto. E depois me surgiu a oportunidade de fazer o mestrado. Sim. Eu fiz uma disciplina como aluna especial de Antropologia da Arte. Fiquei muito feliz, muito, muito satisfeita. E resolvi fazer o mestrado. E me deparando com a oportunidade do projeto das meninas, pedi autorização, né, para as mulheres para transformar a minha pesquisa numa etnografia, né, a pesquisa que eu iria fazer sobre as canções que elas já estão fazendo no projeto delas. Então, elas me cederam essa autorização e o trabalho basicamente é olhar para essas canções, dizer como que está sendo esse processo. Esse processo da produção, né, os processos de registro memorial do canto das mulheres Bacairi. E rapidamente, assim, como é que é o canto das mulheres? O canto das mulheres Bacairi é lindo, é maravilhoso, assim. Elas têm... nós selecionamos para esse projeto, que inclusive em breve eu gostaria até de convidá-las, conversar com você, Elias, quando elas vão fazer o lançamento esse ano ainda do álbum. Elas virão aqui. Para elas virem, claro, para fazer uma entrevista, falar um pouquinho sobre isso. Mas basicamente esse álbum delas, ele contém uma série de 3 tipos de canto, que são cantos Yamuricumã, só cantos femininos, ligado ao sagrado, né? Feminino, rituais femininos, onde só mulheres cantam. Tem o canto de Aricó, que são cantos para colheita de milho, prosperidade, batizado do milho. E tem o canto de Ecoro, que são cantos espirituais, cantos ligados à espiritualidade deles, que se manifestam como um fato social na aldeia. Basicamente é isso, assim, são cantos lindos. Eu não vou dar spoiler do canto delas, porque eu acho que eu vou deixar elas virem aqui, né, fazerem isso e cantar lindamente esses cantos. Mas tem um canto que eu fiz em homenagem a elas. Sim. Em agradecimento a elas, que se chama Alã Ciparo, que agradeço as águas. E esse canto surgiu depois que a gente tomou um banho de rio, uma represa que eles têm lá na aldeia Cuiaquari, ali para a região de Paranatinga e tal. E tem uma água abençoada ali. E eu tive uma experiência linda com as meninas. E me senti banhada dessas águas, assim, muito grata por estar ali, pela oportunidade de estar ali aprendendo, né? E aí eu fiz essa canção que se chama Alã Ciparo,
Ela surgiu depois, então ela não está no álbum, mas ela vai entrar no show. Então eu vou cantar um pedacinho. Posso cantar? Sim, pode cantar. Vamos fazer o seguinte, vamos agora para um intervalo, mas a gente vai para o intervalo cantando. Ótimo. Tá. Você pode fazer a música toda. É assim, vou cantar ela a capela, tá? Alai-se para o Bacairi, alai-se para o Bacairi, alai-se para o Bacairi, alai-se para o Bacairi, Cuiaquaré, estou aqui. Cuiaquaré, estou aqui. Cada chamou com céu qualquer, cada chamou para cantar, cada chamou com céu qualquer, cada chamou para cantar o canto das mulheres Bacairi, o canto das mulheres Bacairi, o canto das mulheres Bacairi. Daqui a pouquinho a gente volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Aguarde aí. Estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Um bate-papo sensacional com música, muita história, né? Com a Estela Seregatti, que olha aqui, ó. Dia 29 fará um show no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso, do Rio para o Mar. Estela Seregatti, com participações especiais de Pachana, de Natalicena, Joana Seregatti, filha, e o Cris Chaves. O show do novo álbum, dia 29, portanto, domingo às 19 horas, no Teatro da UFMT. Entrada gratuita, mas você tem que acessar lá. Só acessar lá, do Rio para o Mar. Aqui tem um QR Code, né, também, né? E aí você tem que buscar o seu ingresso. É gratuito, mas já tem as últimas reservas, né, Estela? Isso, então, estamos aí. Graças, assim, estou feliz com o movimento, né? Eu falo que é muito bacana a gente conseguir articular isso tudo, né, Elias? Não é fácil hoje em dia. Ser mulher compositora em Cuiabá, Mato Grosso, Centro Geodésico da América do Sul, e conseguir pessoas que se disponham a ir a um teatro, assistir algo que de repente elas nunca escutaram antes, né? É diferente quando a gente fala, eu vou fazer um show de músicas da Mercedes Sosa, por exemplo. Todo mundo, né, muita gente já conhece. Então, assim, a aceitação ela já é de cara, né? Ou vou fazer um show em homenagem ao Chico Buarque. Eu conheço o Chico, eu vou lá e tal. Então, é claro que tem seu valor, porque se não forem os intérpretes, né? Eu também sou intérprete, né? E se não forem os intérpretes, como é que a gente vai reavivar as composições que vieram, né? E o Chico Buarque, né, teve que galgar muita coisa para conseguir um reconhecimento também. Agora, a gente que está aqui compondo na atualidade, né, eu como compositora contemporânea, eu venho enfrentando essa dificuldade às vezes, que não é uma dificuldade minha, é uma dificuldade da cena atual, do desinteresse, né, de tudo muito fast food, muito rápido. Então, os meus shows... Até as pessoas perguntam, mas onde que você toca? Eu não toco com tanta frequência quanto, de repente, eu gostaria aqui em Cuiabá. Mas quando eu tenho a oportunidade de fazer um show, por exemplo, num teatro, eu gosto de pensar, quando eu consigo ter uma estrutura para isso, e eu trabalho muito para que isso seja possível, porque eu sou produtora do meu próprio trabalho também, então escrevo os meus projetos,
conto, claro, com uma equipe maravilhosa, mas o cerne ali, a concepção, né? São muitas horas dedicadas para que isso aconteça, assim. O pessoal fala, não, mas ela aprovou o projeto lá na Funarte. Poxa, vocês imaginam quanto de tempo que eu dediquei para isso? Né? Assim, é muito tempo, e eu não dedicaria se não fizesse sentido para mim, né? Também. Então, tecer isso devagarzinho é o que vai levar essa abertura para outras pessoas chegarem. E voltando no que eu estava dizendo, quando a gente se debruça sobre a oportunidade de ter, por exemplo, um show em teatro, poxa, eu gosto de oferecer uma experiência para quem vai. Uma experiência sensorial. É diferente, vocês podem acessar aí o meu álbum, escutar eles na plataforma. Sim. E ali tem um pedaço de mim muito genuíno. Não só de mim, de tanta gente reunida, porque tem músicos incríveis tocando comigo, tem os meus parceiros, tem toda a equipe que fez isso acontecer. Então é um pedaço de mim, do meu âmago, junto com uma galera, né? Mas quando a gente vai para o teatro, e esse momento ele é um momento único, porque dificilmente a gente tem uma estrutura, um recurso para fazer isso acontecer várias vezes, essa experiência que a gente vive no teatro, poxa, eu gosto de pensar em cada detalhe, sabe? Se eu tenho essa possibilidade, eu vou pensar na iluminação que eu vou usar para cada música, eu vou pensar num poema que eu vou colocar em algum lugar, numa fala que eu vou fazer, como é que eu vou me vestir, como é que os músicos que estão comigo estão se vestindo, qual que é essa experiência que a gente vai proporcionar para as pessoas. Para além do que eu vou cantar, quais as reflexões que se fazem, né? E não só provocar essa experiência para as pessoas, mas eu viver isso, porque para mim isso não tem igual, assim, essa coisa de você estar ali diante das pessoas, do público, a energia que se chega e o que se constrói naquele momento, a atmosfera que se cria, ela é única. Perfeitamente. Você vai fazer Chapada da TT Espíndola? Vou fazer. É a única releitura que tem nesse álbum, Sim. né? Esse álbum, um álbum autoral, como a gente está dizendo, né? Como eu falei o tempo todo. E na Chapada é uma música linda, né? Da TT. Você faz uma releitura? Eu faço uma releitura. É como uma interpretação, Sim, né? Eu digo assim, uma releitura porque a gente pensou numa formação instrumental específica. Para mim, me veio, quando eu pensei na Chapada, já me veio o som do violino, mas no início dela não me veio o som do violino no arco, me veio o som do violino no pizzicato. Quem escreveu esse arranjo maravilhosamente é o Jon Stewart, que é um parceiro meu de caminhada, né? E que assina esses arranjos musicais no trabalho. Eu assino os arranjos vocais, ele assina os arranjos, né, musicais, com a formação musical toda. E eu cheguei para ele e falei assim, Jon, eu tô escutando isso aqui. E solfejei isso, né, na voz. E aí ele pegou esse motivozinho que eu trouxe, né, assim, do solfejo. Eu falei, pô, eu tô sentindo isso no pizzicato. Que o pizzicato é quando o violino, ele puxa a corda, né, e faz notas curtas, em vez daquelas notas longas. Depois, a Indira, inclusive, que gravou esse violino, Indira Vigeroel, acho que já veio aqui também, sim, né, Elias? Sim. Que é uma grande parceira, amiga maravilhosa, uma companheira de caminhada, uma grande... musicista, eu não gosto de falar musicista porque ela tem todo um estudo de gênero, né? Então ela prefere que use música. Ela é uma grande música, né? Venezuelana, que agora também tem nacionalidade brasileira. Então ela que tocou esse violino. E eu tive essa honra de interpretar essa música de TT, é uma parceria da TT com Carlos Renault. Né? Essa música foi interpretada originalmente pela TT com Ney Matogrosso. Sim. Então, isso foi nos anos 80, né? Sim, exatamente. E agora, então, a gente faz essa releitura. Tá aí, a gente lançou já como single. Exato. Né? E aí, lançamos agora no álbum também. Foi depois que ela ganhou o festival. Foi. Aquela, meu amor, nosso amor, estava escrito nas estrelas. Estava assim. Legal. Mas essa música você não faz no violão. Não, eu faço ela só na voz. Mas eu posso fazer ela... Você quer que eu faça ela? Sim, claro, lógico. Vamos fazer ela, então, de TT Espíndola e Carlos Renault, na Chapada.
É impressionante, tá chovendo aqui fora e a gente vai fazendo a chapada que fala sobre o chuvisco, né? Então, eu gosto de fazer uma reflexão sobre essa música, porque Chapada é uma exuberância gigantesca, né? É um universo imenso, se pensar que esse lugar faraônico foi mar e que as pequenas pedras escondem fósseis de concha de milhares de anos atrás. E não é curioso como que pode haver dentro da terra vida, dentro da pedra vida, e dentro da gente tanta vida, né? E ao mesmo tempo, como é que a gente olha para essa exuberância toda de Chapada com um olhar de encantamento pelo que existe de vivo, mas com a responsabilidade do zelo pelo que existe aqui, né? Com a responsabilidade e o cuidado ambiental que Chapada, toda essa região de Cerrado, merece na Chapada. Há um chuvisco na Chapada, em toda a mata, um cochicho em CH, chua, chua na queda d'água. Eu me espicho e fico quieta, nada me falta. O véu de noiva de água virgem me elevou, envolveu. A sua ducha me deu vertigem, arrepio, rodopio em mim. Seu jorro não tem mais fim. E nesse êxtase me deixo, não sei quem sou. Estou no meio do arco-íris e saboreio elixires de Amarilis. Na cachoeira enxurrada, o véu da chuva desceu, no vento nuvem do céu desaba, chapinhante, espumante, champanhe, Chapada dos Guimarães. Há um chuvisco na Chapada, em toda a mata, um cochicho em CH, chua, chua na queda d'água. Eu me espicho e fico quieta, nada me falta. Chapada dos Guimarães. Muito bom. E aí, hoje você trouxe o mocho. Trouxe o mocho, o famoso mocho. Que você tem uma música que você vai trabalhar com o mocho. Isso. Ela, qual que é? Ela diz respeito ao cururu e siririque? Como é que é? Tem mais de uma música, na verdade, Sim. nesse trabalho que eu toco o mocho, né? E tem uma delas que é o feat com a Patiana, né? Que ela surgiu no mocho. Que é Salve Mato Grosso. Salve Mato Grosso, inclusive, nós lançamos o single. Sim. Já antes de lançar o álbum. E eu gosto muito de levar o mocho. Eu levo o mocho para todos os lugares que eu vou, assim, meu companheiro, assim. Eu acho que ele cumpre também esse papel de bandeira do nosso estado, assim como a viola de coxo. Ela é muito mais vista, assim, inclusive a viola, a gente acaba vendo mais do que o mocho, mas para mim existe uma conexão com esse tambor
que é um tambor quadrado, genuinamente mato-grossense, né? Presente em algumas comunidades indígenas, presente em alguns quilombos, povos ribeirinhos, pantaneiros, né? E que está presente na nossa dança típica, que é o siriri, né? No rasqueado também. Perfeito. Então, eu escrevi Salve Mato Grosso e depois eu chamei a Pátia para fazer uma participação e ela fez um poema para o final de Salve Mato Grosso. Esse poema, que é o feat da Pátia, eu vou chamar vocês para assistirem o show no dia 29 no Teatro da FMT, para assistirem isso ao vivo com a Pátia. Muito bom. Para ela fazer. E vocês podem já escutar a música na íntegra também nas redes. Perfeitamente. Vou fazer então, Nós né? já estamos encerrando. Certo. Aí a gente encerra ao som do Mocho, né? Muito obrigado pela sua presença aqui no Boa Noite, Elias Neto. Sucesso, tá? Eu que agradeço, excelente querido. Show. E que esse álbum dê muitos frutos. Assim certo? seja. Assim seja. E a gente possa desaguar juntos. Aproveito para dizer que eu estou concorrendo a um concurso para tocar lá em Portugal. Opa! Também tá também tá lá no link da minha bio, chama Mate Festival. Tem que votar em você. Tem que votar em mim, voto popular. Se eu conseguir, eu vou representar Mato Grosso. Vou para final, né? Voto popular para ir para final e o júri que vai decidir. Tá bom? A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, sua audiência. E vamos então encerrar aqui ao som. Querido, eu que agradeço. Sempre Estela, maravilhoso estar aqui. Obrigado. Tá bom? Da Estela Seregati. Salve, salve, Elias Neto, toda a produção. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Salve, Mato Grosso. Mato Grosso, terra de encantos. Mato Grosso, terra de todos os cantos. Salve o ribeirinho, pantaneiro, quilombola. Salve o cigano e o LGBTQIA+. Salve o indígena, raiz da nossa história. Salve o povo preto e traga a vida sempre mais. Salve Mato Grosso, salve Mato Grosso. Salve Mato Grosso, hoje, amanhã e sempre mais. Salve Mato Grosso, salve Mato Grosso. Salve Mato Grosso, hoje, amanhã e sempre mais. Mato Grosso, terra de encantos. Mato Grosso, terra de todos os cantos. Salve as benzedeiras, vó Francisca e sua memória. Salve os imigrantes reluzindo suas nações. Salve nossa mata colorindo a nossa história. Pantanal, Cerrado, Amazônia e seus rincões. Salve Mato Grosso, salve Mato Grosso. Salve Mato Grosso, hoje, amanhã e sempre mais. Salve Mato Grosso, salve Mato Grosso. Salve Mato Grosso, hoje, amanhã e sempre mais.